Obrigado, irmã Cacildo. Nossa boa noite a todos. Está com calor? Tá com calor? Também estou. Não tem para onde correr, né? Dizem que se você ficar bem paradinho, só respirando curto, o calor diminui um pouco. Mas eu fiz o teste e não deu certo para mim não. Talvez dê para você. Queridos, eu quero fazer um agradecimento especial a vocês por quarta-feira passada. A igreja estava tão bonita, né? Foi tão bonito ouvir o sermão, o quarteto. Foi tão bonito ver a igreja tão repleta. E hoje a igreja está linda também. Deus seja louvado na sua vida. Muito obrigado por sua presença. Eu vou contar duas histórias nessa noite que eu ouvi hoje, tá bom? São histórias que eu ouvi hoje, não tinha ouvido ainda. Uma aconteceu no Rio Pequeno, ali pertinho da USP. O pastor combinou com a igreja de sair de porta em porta entregando um folheto na casa das pessoas. E aí, cada dupla da igreja tinha uma rua para poder levar os folhetos, e o pastor ficou sem rua nenhuma. Aí ele chegou para o primeiro ancião e falou assim: e agora? Eu fiquei sem uma rua para poder fazer a entrega. Aí o primeiro ancião falou assim: pastor, ninguém gosta de entregar os folhetos na rua da igreja. Fica o senhor sozinho aqui e o senhor faz a rua da igreja. Pode ver que nenhuma dupla pegou para entregar os convites aqui. Aí ele falou: eu vou bater primeiro nessa casa bem grudada na igreja. Aí ele foi lá, bateu palma. E aí quando ele bateu palma, lá de dentro da casa, a mulher já vem brava. Brava, falando alto, falando forte, dizendo assim: até que fim, 20 anos que eu lhe espero. Ouvi seu sermão todinho hoje. E você não teve coragem de vir na minha casa antes. Aí o pastor, sem saber o que estava acontecendo, falou assim: o que está acontecendo? Ela disse: tem 20 anos que eu já sou adventista. Eu só precisava que vocês criassem vergonha na cara de vocês e me convidassem para ir lá na igreja. Forte, não é forte? E ela entrou na igreja a primeira vez e falou assim: nem vou precisar fazer estudo, porque eu ouço os estudos que vocês dão lá também. Eu quero ser membro da igreja. E a outra história também é bem interessante. A igreja, todo culto de sábado, quando dava 10h30 da manhã, não é no Rio Pequeno, mas é Jardim Silviane, acho que é Carapicuíba ou Itapevi, uma coisa assim. Todo sábado de manhã, quando dava às 10h30 da manhã, encostava uma moto na porta da igreja, o motoqueiro ficava sentado em cima da moto, tirava o capacete, colocava o capacete no espelho da moto, e ficava lá. Primeira semana ele fez isso, segunda semana ele fez isso, terceira semana ele fez isso. Na terceira semana o obreiro bíblico da igreja falou assim: eu vou lá saber o que esse moço quer, porque até pode ser que ele esteja querendo nos assaltar, saber como funciona a nossa igreja, para depois vir aqui e nos assaltar. E aí o obreiro bíblico chegou para ele e falou assim: bom dia. O rapaz: bom dia. E aí o obreiro bíblico, como não sabia como começar a conversa, falou assim: você gostaria de entrar na nossa igreja, assistir o culto? Aí o rapaz olhou para o obreiro bíblico e disse assim: finalmente alguém me convidou, porque já tem 3 semanas que eu venho aqui, fico na porta para ver se alguém me convida, mas eu não sabia se eu podia entrar sem convite ou não. Irmãos, as pessoas, elas estão assim precisando da palavra de Deus. E nós somos os instrumentos que Deus separou para levarmos a palavra de Deus. Você já parou para pensar que você é a única Bíblia que muita gente nesse mundo tem condições de ler? Não é muita gente no mundo que senta diante de um livro e lê, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de TikTok, nos dias de Instagram, as pessoas passam o tempo delas todinho fazendo assim, ó. Não é verdade? Mas elas não têm muito tempo de ler um livro, de buscar uma informação. E você é a Bíblia que muita gente deste mundo está podendo ler. Quando você for a Bíblia para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, quando você for a Bíblia no seu ambiente de estudo, que você seja uma Bíblia abençoada. E que as pessoas, ao folhearem a sua vida, elas possam enxergar Jesus. Possam se apaixonar por Jesus e possam querer servi-lo. Trouxe a Bíblia? Pega ela comigo. Nós vamos, nessa noite, continuar estudando o mesmo livro. Vocês sabem qual que é o livro que nós vamos estudar nessa noite? Vocês sabem, né, Marlúcia? A Marlúcia já sabia, ela falou baixinho aqui: Gênesis. A gente está fazendo uma série de Gênesis. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma série na igreja do Heimberg. Eu estou fazendo uma na igreja do Mirna, e aqui eu comecei bem depois dessas outras.
Mas é incrível que cada vez que eu prego o sermão é diferente. Então, nem eu mais sei direito qual é o propósito desses sermões. Mas eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida, porque ele abençoa sempre a minha também. Abre a sua Bíblia comigo, o livro é Gênesis. O capítulo é o 13. Se você pode colocar a mão sobre a Bíblia e fechar os olhos, o faça. Maravilhoso Deus, a tua palavra está aberta diante de nós e nós queremos abrir a nossa mente e o nosso coração na tua presença. A nossa mão está posta sobre a palavra e nós queremos te pedir, coloque a sua mão sobre a nossa vida, nos toque, e que o resultado desse toque possa ser cura, libertação e salvação em Cristo Jesus. Fala conosco mais uma vez, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Me acompanhe na leitura, queridos, a partir do verso 1 de Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar, um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. O bem regada aqui, irmãos, é porque estava bem próximo de rios. Ela era bem regada por rios, era um vale. Antes de haver o Senhor destruir o Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram muito maus. Não, só eram maus. E grandes pecadores contra o Senhor. Amém, queridos? Texto conhecido, né? Uma história bíblica bem conhecida. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é para o fato de que o texto bíblico fala de um altar que outrora já estivera nesse lugar. E Abraão, quando chega nesse lugar, na presença desse altar, ele glorifica a Deus. Que altar era esse? Deixa eu contar uma curiosidade para você sobre a vida de Abraão. Nós conhecemos Abraão, o pai da fé, o homem que Deus levantou para fazer dele uma grande nação. Hoje, se o seu sobrenome é Ferreira, Oliveira, Pereira, Silveira, possivelmente você é descendente de Abraão. Tem alguém com um desses sobrenomes aqui? Tem. Possivelmente você é descendente de Abraão. Na verdade, quase tudo que termina em eira é parente do Abraão. Entre os hispanos, eu não sei como funciona, mas deve ter alguma regra. Entre os alemães, por exemplo, se o sobrenome do alemão for um sobrenome de uma única palavra, tipo o sobrenome Hasse. Hasse é um sobrenome alemão que significa coelho. Então, Hasse é um sobrenome alemão de verdade. Agora, se fosse Hassebaum, por exemplo, o Baum eu não sei o que é, não lembro, mas coelho alguma coisa, aí era judeu. Não é interessante demais isso? Então, eles encontraram formas de esconder o sobrenome deles no período em que eles foram perseguidos e tiveram medo de perder a sua vida. Então, quando Abraão, uma coisa de Abraão que a gente não sabe, é que aonde Abraão passou com a sua família, ali ele levantava um altar. Ali ele chamava todo mundo que morava nas cidades para ver o altar que ele havia construído.
E ele dizia assim, olha, esse altar aqui é um altar para o Deus vivo. Esse altar aqui é o altar para o Deus verdadeiro. Esse é o único Deus que merece a nossa adoração. Porque esse Deus é o Deus criador de todas as coisas. E ali na presença das pessoas, ele sacrificava um cordeiro sobre esse altar. E ele estava dessa forma fazendo uma campanha evangelística. Você pode depois com calma ler na sua Bíblia, onde quer que Abraão passava, ele levantava um altar. Então olha, a vida de Abraão foi uma vida dedicada à pregação. Quem se converteu com a pregação de Abraão? Ninguém. Um outro pregador famoso parecido com Abraão, você se lembra? Na Bíblia? Tem um outro que pregou também, e ninguém se converteu. Quem é o outro? Lembram? Ali, vizinho de Abraão, próximo a ele, poucas gerações para frente, para trás. Noé. Noé pregou também. Quantos se converteram? Ninguém. No caso de Noé, após Noé ter pregado e ninguém ter se convertido, todos morreram afogados. E no caso de Abraão? Irmãos, aqui está uma das partes mais difíceis de se entender da Bíblia. Eu vou confessar para você. Para mim é um assunto muito fácil de entender e para mim já está claro demais. Eu vou te explicar hoje, pode ser que mesmo eu te explicando você não concorde e eu vou respeitar a sua opinião. Você já leu na Bíblia quando Deus fala assim para o povo de Israel? Vai e mata todo mundo? Mata as mulheres, mata as crianças, mata os bichos. Já viram essas partes na Bíblia? A gente fica pensando, nossa, por quê, né? Que Deus é esse que é amor que manda matar todo mundo? Quem é que Deus está mandando morrer? A quem Deus está mandando que seja morto? Essas pessoas para quem Abraão pregou e eles não aceitaram. Vocês sabiam disso? É uma coisa que a gente passa às vezes rápido na Bíblia e não percebe isso. Ninguém, olha queridos, uma coisa interessante aqui, olha, ninguém nunca morreu sem ter tido a oportunidade de fazer de Deus o seu Senhor. Ninguém nunca. Na história deste mundo, as pessoas nunca morrem sem uma oportunidade. Deus seja louvado por tanto amor. Aí você fala, mas pastor, que Deus louvado por mandar matar todo mundo, até as crianças de colo, até os animais, é porque a terra havia se corrompido de tal forma que as práticas daquele povo eram práticas que muito desagradavam a Deus. Você fala assim, mas pastor, o que um bichinho tem a ver com isso? Os bichinhos também. Eu vou te dar uma explicação. Quando um homem no povo de Israel era encontrado mantendo relações sexuais com um animal, o que a Bíblia mandava fazer? Vocês se lembram? Mandava apedrejar o homem e quem mais? E o bicho. Por que mandava apedrejar o animal? Porque aquele animal estava acostumado com uma prática perniciosa. É forte isso, né, irmãos? Não é uma coisa assim muito forte? Para mim isso está bem claro. Eu quando leio na Bíblia assim, Deus dizendo, vai e mata todo mundo, é porque eu sei que aquele povo teve a oportunidade, mas não aceitaram. Aí lá em Filipenses, lá no Novo Testamento, a gente vê Deus falando uma coisa para a gente que me chama muita atenção. Todo joelho vai se dobrar perante Jesus. E toda boca vai confessar que Jesus é Senhor. Por que isso acontece, irmãos? Porque lá na frente, no final de tudo, antes de Deus destruir todo mundo, porque esse mundo vai ser destruído uma próxima vez, agora com fogo, ninguém, olha que interessante isso, eu achei isso fantástico, ninguém vai ser destruído sem ter certeza de que Deus é amor e de que Deus deu a essa pessoa a oportunidade de salvar, mas foi essa pessoa que não quis. Não é fantástico isso? É nessa hora que antes das pessoas morrerem com fogo que vai cair do céu, elas vão cair prostradas diante do Senhor e elas vão reconhecer que Deus é justo em todos os seus caminhos, em todos os seus feitos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem feito com a oportunidade maravilhosa que o Senhor te deu de conhecê-lo, de servi-lo e de amá-lo? Que Deus nos abençoe, né, irmãos? Que a gente possa agarrar essa oportunidade, olha, e ser fiel a esse Deus. Repare, não tem nada difícil que esse Deus nos pede. Tudo que Ele nos pede é em amor, pensando no nosso bem, nos protegendo de nós mesmos, nos protegendo deste mundo, nos protegendo das consequências do pecado. Tudo isso é demonstração de amor. Ai, pastor, mas tem um monte de coisa que a Bíblia manda não comer.
Querido, se Deus está dizendo para você não comer, porque Deus que criou sabe que aquilo vai fazer mal para a sua saúde. Ai, pastor, mas tem uma lista de coisas que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Querido, se Deus está dizendo para você não fazer, é porque Deus que te criou, Ele sabe que se você fizer, vai te fazer mal. Percebe isso? Até o não de Deus é um não amoroso. Aí Deus aparece na sua vida e diz assim, não adulterarás. Ah, Deus, eu queria adulterar só um pouquinho. Ele fala, não adulterarás nem um pouquinho. Porque se você for fiel ao Senhor, você vai ser mais feliz. E eu pergunto para você, não é para ser mais feliz? Claro que é. Ponto principal da nossa história é uma desavença. Os servos de Abraão começam a se desentender com os servos de Ló. E quando isso acontece, irmãos, por uma questão de hierarquia, por uma questão de respeito, aquele que foi convidado a ir na viagem deveria perguntar àquele que o convidou, para onde você quer que eu vá? E não ter caído na história de que, está vendo tudo diante dos seus olhos, para onde você for, eu vou para outro lugar. Você entende o que estou te falando? Às vezes nós temos que ter noção. Você é uma pessoa com noção ou você é uma pessoa sem noção? De forma geral na vida, dá para dizer assim uma frase, fulano, fulana tem noção. Ou daria para dizer assim, fulano, fulana é sem noção. E aí? Falando de você é com noção ou sem noção? Só por curiosidade, você é uma pessoa que conhece alguém sem noção? Quantos aqui conhecem alguém sem noção? Levanta a mão para eu saber. Tá, então todo mundo sabe o que é com noção e sem noção. Quem aqui conhece mais de uma pessoa sem noção, levanta a mão. Tá. Quem aqui está filmando? Não, né? Hoje não, né? Tá? Então está filmando. Você que está em casa, veja as mãos levantadas para ver se o teu parente vai levantar a mão. Quem aqui tem um parente sem noção? Levanta a mão para eu saber. Nossa, parece que todo mundo tem um parente sem noção, né? Você está levantando até o pé junto? Bom senso, né? Ter noção é ter bom senso, é saber como se portar, como fazer. Eu lembro que a minha mãe mineira, de vez em quando ela recebia uns parentes em casa. E minha mãe dizia assim, parente é visita boa, é visita que fica no máximo. Isso é coisa da minha mãe, não sei se como é na sua casa. Mas minha mãe dizia assim, visita boa é visita que fica no máximo 3 dias. Depois do 3º dia não é mais visita, é incômodo. No espanhol é como? Invasão. Principalmente quando vinha de muita gente junto, né? Invasão mesmo. Então o parente sem noção é aquele que chega na sua casa e ele deveria te visitar, sei lá, por 15 dias, por 20 dias, por 30 dias, e ele fica 2 anos. E só vai embora quando você diz assim, não está na hora de você ir? Pessoas que são sem noção. E Ló eram sem noção. E às vezes nós tendemos a ser sem noção também. Nós temos que ser cuidadosos, irmãos, prudentes. Nós temos que... Um bom cristão é aquele que sabe entrar e também sabe sair. Tão importante quanto entrar no ambiente é você sair desse ambiente. Tem gente que todo lugar onde passa, quando sai, deixa um rastro de briga, de destruição, encrenca, confusão. Conhece gente assim? Que Deus nos livre, não haja nenhum assim entre nós, amém? Amém foi tão fraco que eu estou até sentindo que tem alguém entre nós. Que Deus nos abençoe e não haja nenhum assim entre nós, amém? Amém. Agora até eu me convenci que não tem nenhum entre nós assim. Queridos, não sejamos sem noção, não sejamos pessoas desagradáveis, sejamos cuidadosos, sempre cuidadosos. Tem gente que é sem noção na hora de falar, né? Ainda hoje, viu? Hoje eu passei o dia, eu estou aqui só o pó da rabiola de cansado. Passei o dia com um grupo de pastores, numa reunião que, para mim, a reunião começou às 5h30, quando eu levantei para tomar o banho para sair de casa, e terminou só às 5h30 da tarde, quando eu cheguei na minha casa de volta. E alguém começou a contar
um caso de um problema de saúde. Eu estava junto, era só pastores, 4 pastores assim. Aí um começou a contar assim, porque não sei quem, alguém da família dele, alguém que ele amava, está com um problema de saúde assim, assim, assim. Aí o outro falou assim, a última pessoa que eu vi que teve essa doença morreu. Gente, que loucura, né? Eu dei uma cutucada e disse assim, se você não tem nada para falar, fica quieto. Eu falo, viu, irmãos? Eu falo, porque eu sou rápido de falar. Eu primeiro falo, depois eu penso no que eu falei, mas eu cutuquei porque era amigo também, falei, se você não tem nadinha de bom para falar, você fica quieto, que ninguém quer ouvir que alguém morreu. Você fala? Você é o que fala coisa sem noção ou você é aquele que corrige quem falou? Irmãos, sejamos cuidadosos, irmãos, com noção. Combinado aqui? Nós todos somos com noção, todos nós. Aí o Ló, sem noção, olhou aquela campina maravilhosa, banhada pelos rios, e falou assim, é para lá que eu vou. Olha lá vai dar couve melhor, lá vai dar alface, eu vou plantar meu giló, vai dar meu giló, lá vai dar meu quiabo. É para lá que eu vou. E ele falou assim para o Abraão, eu vou para lá, lá tem mais água, lá vai ter mais pasto para as minhas ovelhas. E foi armando as tendas dos servos da família, até encostar onde? Em Sodoma. Aqui está a terceira lição. Já deu 3 lições. Cuidado com aquilo que brilha diante dos olhos. Às vezes o negócio brilha tanto diante dos seus olhos e você pensa assim, é para lá que eu vou. Cuidado, cuidado. Que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é diamante. E às vezes a gente vai baseado nas nossas primeiras impressões, né? Aí chega lá e a gente dá com burro na água. Não sei de onde vem essa expressão burro na água, mas vocês não é? Faz às vezes? Para ali está mais fácil. Queridos, na nossa vida, nunca você tem que pensar no mais fácil, no mais cômodo, no mais tranquilo para você. Na nossa vida, nós temos que sempre nos perguntar qual é o querer de Deus para as nossas vidas. E naquela situação, o Ló deveria ter dito assim para Abraão, meu tio, eu é que vim de favor com o Senhor. Por favor, escolha o lugar para onde o Senhor irá, que eu irei para o outro. E se o Abraão falasse assim, então tá bom, eu vou para Sodoma. O que teria acontecido com Ló? Teria salvado toda a sua casa, não teria? Agora sim, aí você fala assim, então pastor, então a família de Abraão ia se lascar lá na Sodoma. Não. Quem disse que Abraão ia se corromper? Quem disse que as luzes da cidade de Sodoma e Gomorra iam ofuscar a vista de Abraão e iam fazer com que eles, de repente, se associassem tanto assim? Homens de Deus, presta atenção aqui, homens e mulheres de Deus, eles podem viver no esgoto, eles podem pisar na lama, eles podem viver em condições muito insalubres, mas eles nunca vão ser resultado daquele meio, porque homens e mulheres de Deus passam tempo suficiente na presença de Deus para não serem semelhantes às pessoas que estão ao seu redor. Você entende isso que eu estou te falando? Quem é de Deus, queridos, não se contamina com esse mundo. Quem é de Deus, ainda que pise na lama, o pé não fica sujo, o pé não fica barreado, o pé não fica enlameado, não fica manchado. Quem é de Deus? A mulher de Deus, ela pode morar numa rua que todas as mulheres são fofoqueiras. Ela vai ser fofoqueira? Não, porque ela é de Deus. O homem de Deus pode trabalhar numa empresa onde todos os homens são adúlteros. Ele vai ser adúltero? Não, porque ele é de Deus. Agora manda um homem meio de Deus, assim, um bangalafubenga, um mais ou menos. Manda um homem para um lugar desses onde todos os outros homens são adúlteros. Como que ele vai sair de lá? Adúltero também, se bobear pior que os outros. Se bobear pior que os outros. Então, olha, sejamos pessoas com noção. E sejamos pessoas de Deus. Compensa ser de Deus, irmãos? Compensa. A palavra do Senhor diz, ser fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Ser fiel no pouco, irmão. Ser fiel quando não tiver ninguém te olhando. Ser fiel quando ninguém estiver reparando em você. Sobre o muito, o Senhor teu Deus vai te colocar. Sabe, seja fiel no pouco. Seja fiel nos pensamentos.
Ó, eu falei de homem adúltero, né? Vou falar um pouco mais de adultério. Nos dias de Jesus, o adultério era considerado somente quando um homem e uma mulher se deitavam. Jesus vem e estraga com tudo isso. Ele diz assim, não é assim não. Quando o homem tem um pensamento impuro com uma mulher que não é dele, isso já é adultério. Quando uma mulher tem um pensamento impuro com um homem que não é dela, isso já é adultério. Queridos, vou dizer de forma figurada. Os pássaros voam sobre nossas cabeças, né? A gente pode impedir o pássaro de voar sobre a nossa cabeça? Um pensamento ruim todo mundo pode ter a qualquer momento da vida, certo? Só que nós podemos impedir que os pássaros pousem na nossa cabeça e façam ali um ninho? Sim, que o passarinho pouse na cabeça, faça um ninho, nós podemos impedir, tá certo? Então, olha só, você não pode impedir que um pensamento besta venha à sua mente. Só que quando esse pensamento besta vier à sua mente, o que você faz? Você enxota ele para ir embora, ele não vai parar ali, não vai fazer um ninho, não vai botar ovo, não vai nascer filhotinho, e a tragédia não tá instalada. Eu falei muito figurado ou deu para entender? Deu para entender, né? Quem compreendeu, diga amém. Eu não posso contar a história agora, que está muito no final do sermão, mas me deu uma vontade de contar uma história aqui, depois eu conto. Nós precisamos ser de Deus, até nos pensamentos, até quando ninguém está vendo, até quando não tem ninguém te observando. Nossa maior necessidade, queridos. E eu quero terminar, porque o tempo já deu. A irmã Cacilda foi embora, então não tem mensagem musical final. Eu quero terminar. Vamos ficar sem hoje, porque passou do tempo, pode ser? Canta na quarta-feira que vem. Aí você canta duas, eu já fico preparado que você vai cantar duas. Ou, veja se tem escala. Eu não sei se já tem escala. Irmãos, quando Ló escolheu aquilo que diante dos seus olhos parecia ser melhor, quando Ló não foi forte o suficiente, ele foi para Sodoma. Eu não tenho um texto bíblico sequer, e nem no livro de profecia, que diga que Ló cometeu as mesmas coisas que se faziam em Sodoma. Não tenho isso. Mas eles se acostumaram tanto. Tem um celular carregando ali e está chamando. E acho que não é Jesus que está ligando. Quando Ló, ele escolheu o melhor, e de repente não era tão íntegro quanto deveria ter sido, ele não chegou a se sujar com a lama de Sodoma e Gomorra. Mas na hora em que os anjos foram buscá-lo para salvá-lo, você conhece a história. A família dele não se salvou por completo. Ele sai com as duas filhas e a esposa. A ordem do anjo foi clara: não olhem para trás. Vocês não têm mais nada aqui em Sodoma. Não tem nada para vocês em Gomorra. Isso aqui vai virar nada. Vão embora. E nessa saída, você conhece a história, a mulher dele não suportou. Eu não sei se pelos bens, eu não sei se pelo estilo de vida, eu não sei se pelas luzes que brilhavam, eu não sei se só por curiosidade, mas ela olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal. Querido, se você não tomou banho hoje ainda, dá uma cutucada assim no ouvido para ter certeza que a cera saiu e você vai ouvir bem que eu vou te falar, que essa é a última parte do sermão. Ó. Não pode ter cera. Quando o Senhor Jesus te chamou das trevas, onde você estava, para a maravilhosa luz dele, Ele também te disse: não olhe para trás. Nesse mundo, não tem mais nada para você. Nesse mundo não tem nada que vai te completar. Neste mundo não tem nada que vai te realizar. Neste mundo não tem nada que vai te fazer feliz. Segura firme na minha mão, diz o Senhor, e vem comigo,
porque eu estou te levando para uma terra que emana leite e mel. Eu te abençoarei. Eu te farei próspero. Eu te darei o melhor da terra. E como se não bastasse, irmãos, o Senhor diz ainda para você: eu te darei a eternidade, para que você viva para todo sempre e seja de todo o coração feliz e abençoado. Quantos nessa noite querem dizer assim: Senhor Jesus, eu quero essa bênção na minha vida? Deus seja louvado. Se coloque em pé para nós orarmos juntos. Santo e poderoso Deus, obrigado por tua palavra, viva, eficaz, penetrante, abençoadora. Nós todos nessa noite fomos abençoados por sua palavra, nos lembrando de coisas que já sabíamos, refletindo em coisas que precisávamos refletir. Senhor, encha-nos o teu Espírito, encha-nos o teu amor, encha-nos da tua graça, que nós possamos ser a única Bíblia que muita gente aí fora vai ler, e que ao nos folhearem as pessoas possam ver Jesus em nós, possam se apaixonar também por esse Jesus. Se tem alguém de nós, Senhor, nessa noite aqui, namorando, olhando para trás, interessado naquilo que ficou para trás, que o teu poder seja derramado na vida dessa pessoa, que ela possa olhar fixamente para o Senhor, possa olhar fixamente para o futuro e para o céu que o Senhor tem reservado para ela. Se há alguém entre nós, Senhor, que não é verdadeiramente do Senhor, que o Senhor complete na vida dessa pessoa aquilo que falta, para que todos nós possamos ser encontrados, aprovados no grande dia. Se porventura há entre nós alguém sem noção, Senhor, nos corrija, nos ensina, nos ajude a viver conforme o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas. E também nos abençoe, para que por onde quer que nós passarmos, nós possamos levantar altares e possamos convidar as pessoas que ainda não te servem a virem adorar conosco. É a nossa súplica, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-se. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel.